Vamos lá, a palavra do Senhor, que eu disse que hoje a gente ia falar para os emparedados. Então vocês compartilhem a todo emparedado evangélico igrejado que vocês conhecem. Olha lá, 2 Coríntios capítulo 3. Olha só, a partir do verso 7 diz assim: com letras sobre pedras foi gravado o ministério que trouxe a morte. No entanto, esse ministério veio com tamanha glória que os filhos de Israel não conseguiam sequer fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, mesmo, ele não sabe de nada, mesmo que esse brilho estivesse se desvanecendo. Primeira coisa, o que foi dado a Moisés pelo Pai não era ministério de morte. Pronto. Foram os 10, que até então, 8, só 8 foram confirmados pelo papai. Os mandamentos, as ordens que o papai deu a ele, para ele passar para o povo. Isso não foi jamais para a morte de ninguém. Isso aqui que está escrito é mentira. Pronto, começa por aí. Vamos lá. Essa parte que diz que era o mistério da morte é mentira. A origem das ordenanças era para a vida, porque toda a ordenança do Pai é para trazer vida aos seus. Vida espiritual, vida material, principalmente naquela época que o povo precisava de terra boa para plantar e colher e sobreviver e viver. Né? O que aconteceu é que a desobediência daquele povo trouxe a eles a morte espiritual definitiva. Mas isso não está escrito aqui. Então é colocado como se quem está ouvindo está pensando: não, minha irmã Maria, ela vai defender ali. Vai vendo, vai esperando. Então foi colocado aqui como se fosse feito por Deus para isso. Não, mexeram. Descobri uma coisa, irmãos. Descobri uma coisa. Eu falei para vocês que o Evangelho tem 5.500 cópias manuscritas, né? Não. 14.500. Piorou a situação. Piorou. Então, o que trouxe o resplendor do brilho do Pai ao rosto de Moisés não foi ele ter recebido essa lei, essas ordenanças. Claro que ele subiu ao monte para esse objetivo, mas não foi esse o motivo do brilho. O brilho foi ele encontrar Jesus. Vocês não sabem, né? Pois é, ele encontrou Jesus. Assim como Abraão encontrou Jesus na pessoa de Melquisedeque, Moisés também teve um encontro com Jesus na figura do próprio Jesus, que ele identificou como um anjo, né? Isso não está escrito. Então, por conta desse encontro que ele teve, essa experiência maravilhosa, Moisés foi alimentado pelos anjos, igualmente a Jesus. É só Jesus? Não, Paulo foi muitas vezes também. E está para nós também, tá? Porque eu já vivi algumas multiplicações de alimento na minha história. Então, vocês que não vivem a verdade não podem jamais ter esses tipos de experiência. Então foi esse encontro que trouxe o brilho ao rosto dele. Então a pergunta é: não será o ministério, do verso 8, do Espírito muito mais glorioso? Sim, obviamente. Ministério do Espírito, não gosto dessa palavra. O pai não gosta dessa palavra ministério, não. Eu também não gosto, porque ele não gosta, eu não gosto. Aí eles ficam mordidos. Não será o esplendor do Espírito muito mais glorioso? Muito mais não, porque era o mesmo Espírito. O que muda aqui é o momento, o que muda é a anulação da lei, né? Porque foi deturpada, alterada, manipulada, porque os mandamentos do Pai continuam os mesmos, só que são mandamentos diferentes do que está escrito ao livro. Vocês não acreditam, mas eu tenho que falar, porque tem que preparar o povo para quando vir a verdade. A glória é a mesma, porque o Espírito é o mesmo, tá? Jesus Cristo é o mesmo. Ora, você vê como a manipulação é, né? Das cópias. Ora,
Se o que trouxe a condenação era glorioso, quanto mais ainda será o que produz a justificação. Não, 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 não. É o mesmo Espírito. Não trouxe condenação, misericórdia. O que trouxe a condenação foi a desobediência do povo. Hoje, nós estamos debaixo da graça, vocês evangélicos estão em condenação. Estão. Porque vocês ouvem mentiras, alterações, adulterações, enganos. Vivem presos a um templo, a uma construção física. Então como é que é o negócio? A graça traz condenação? Não. Assim como as ordenanças a Moisés, eu não estou falando da lei judaica. A lei judaica foi que trouxe condenação, porque os homens pegaram e começaram a botar lei, botar lei, botar lei, jugo pesado, e não sei o quê, e não sei o quê. Ninguém conseguia cumprir. E as pessoas se sentiam condenadas por não conseguirem cumprir. Mas não era para trazer condenação. Era um caminho de comportamento que aqueles que pertenciam a Deus tinham que ter diante da presença dele, como hoje. Agora, a maioria dos evangélicos templários, igrejados, emparedados, estão em condenação. Eu falo estão, porque é uma situação que pode mudar. Claro, se você pertence a Deus e você sai desse lugar, que é de destruição, e vai para a verdade, você tem a oportunidade de conhecer verdadeiramente ao Pai, e sua história muda, de fato. Mas enquanto você estiver lá emparedado, enquanto você estiver da dependência acorrentado, amarrado a um livro que teve só do Novo Testamento 14.500 cópias manuscritas, você está frito, querido. Porque eu estou acabando de lhe mostrar aqui que não, o Espírito é o mesmo. O mesmo Jesus que esteve com Moisés, o mesmo Jesus que trouxe a graça. Só que a diferença é que na graça ele veio em carne. Pronto. Necessário era. Continuando, verso 10. Porquanto o que no passado foi glorioso, agora não tem o mesmo esplendor. Claro que tem. O Espírito é o mesmo. A lei não. A lei do homem, eles não deixam claro, né? Eles não deixam claro no texto a separação entre a glória e a divindade do Espírito Santo, que não tem nada a ver com essa história, com a deturpação da lei que foi feita pelo homem. Eles não deixam claro. Quando comparado com essa glória insuperável. Não. Não. E se o esplendor que estava se dissipando se manifestou em glória, quanto maior será a glória do que permanece. É o mesmo Espírito, é a mesma glória. Sendo assim, visto que temos essa qualidade de fé, expressamos muita confiança. Eles também tinham, os que obedeceram ao passado, eles alcançaram a salvação. Alcançaram. Eles conheceram Jesus Cristo, sim. Após a morte do corpo de Cristo, ele foi ao Pai e foi a esses. Era necessário para que a justiça do Pai alcançasse a todos. E de lá eles foram tirados para um lugar melhor. Porque receberam e entregaram e receberam o perdão. Que conversa é essa? Parece que o povo todo da antiguidade foi para o inferno. Não é, irmãos? E só quem vai ser salvo é na graça. Que está na graça. Isso não é verdade. Claro que a maioria do povo antigo se perdeu, mas os que pertenciam a Deus e que foram fiéis a Ele, mesmo não tendo conhecimento da escrita, aliás, a maioria não tinha, vocês têm um livro deturpado, adulterado e estão se perdendo. Eles não tinham livro nenhum, né? Nenhum. E foram salvos, porque amavam e reconheciam o Criador deles aonde? Através da natureza. Cuidavam, zelavam. Mas o povo, não, o povo da graça? Não. A árvore que foi cortada aqui, que está vindo frondosa, linda de novo, para a glória de Deus, o cara que cortou é evangélico. Eu disse a ele, como é que o senhor evangélico é? Que o papai já tinha me dito, né? Ele disse, sou, com um sorriso aberto. Como é que o senhor
como evangélico, tem coragem de cortar, matar a criação do pai. Ele, eu não estou matando, eu estou cortando. Aí ele disse, eu não tenho condições nem de continuar a conversa. Agora pergunte, era jovem? Não, um velho, um cabeçudo cascudo. Vamos lá, verso 13. Não somos como Moisés, que pena. Que pena. Que se cobria com o véu sobre a face para... Não se cobria nada. Isso é mentira. É adulteração. Não estou dizendo que é pauta. Deixa eu esclarecer aqui para vocês, porque vocês têm uma tendência a entender tudo errado. E ainda coloca a palavra na nossa boca. Eu não estou afirmando que Paulo mentiu. Não, eu estou afirmando que entre essas 14.500 cópias feitas pela mão dos homens, adulteraram aquilo que foi dito em verdade. Se é que foi dito, se é que isso aqui não foi feito, né? Por eles. Moisés não botou o véu sobre o rosto coisíssima nenhuma. Para que os filhos de Israel não observassem. Pelo contrário. Vocês lembram, irmãos, que Moisés tenha posto algum véu? Porque eu não quero falar bobagem, posso ter esquecido essa parte. Mas eu não lembro se o pai falou que ele botou véu, não. Vamos lá, 14. E é por isso, a mente dos israelenses se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado por conta somente em Cristo que ele pode ser removido. Aqui é verdade. A graça, o novo, né? Nova aliança, novo, só pode chegar por Cristo Jesus. Sem ele, não tem novo. Não tem novo nada. Não tem novo nascimento. É o que acontece com vocês. A maioria dos evangélicos, não vou generalizar, mas a grande maioria. Vocês não nasceram de novo. Vocês acham, pensam, iludem-se e gostam dessa ilusão, que nasceram de novo, que são novas criaturas e tal. Mas eu bebia tanto, não bebo mais. Que legal, bom pro seu fígado. Mas e sua alma continua, tá limpa, pura, santa ou tá podre ainda? A maioria tá com a alma podre. Capaz de alimentar. Tem nada. Tava aberto? Glória a Deus. Tá vendo que papai é bom? Ô, papai que testifica. Tá de véu. Esse povo parece que... Esse povo parece que eu não sei, não. Ei, xaropinho. Esse povo não enxerga um pau no meu nariz. Não é, irmã Zazá? O olho deles é que tem véu, escama pesada, pedra. É pedra. Porque como é que o pai que escolheu, que ele criou, ele escolheu criar um ser semelhante a ele, a sua imagem, a sua semelhança, que somos seus filhos, nós, ele vai esconder a manifestação do poder dele. Olha, Moisés, bote agora um véu aí. Bote um véu para o povo não ver que você teve com o Senhor da Glória. Mas é um negócio impressionante. A incapacidade dos evangélicos de fazer um raciocínio lógico. Mas sabe por que é incapaz? Vou dizer por que. Olha, evangélicos, presta atenção. Evangélicos, deixa eu abrir aqui a página da Bíblia. A Bíblia. Deixa eu abrir aqui. 1 Coríntios. Primeira Coríntios capítulo 2. Presta atenção aqui, irmã. Deixa eu botar aqui a correção ocular. Chique, né? Palavra chique. 1 Coríntios capítulo 2, verso 13. Verso 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Você não pode sim. Aliás, os doentes até se enganam, mas a maioria das pessoas sabe como é, né? Quem é, sabe. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Quem conhece a Deus é o próprio Deus, o seu Santo Espírito Santo. Espírito Santo é o nome de Deus, tá? Vou dar essa colher de chá para vocês.
Quer chamar o nome do papai? Espírito Santo. Então, o espírito dele conhece a ele perfeitamente, assim como o seu espírito conhece a você perfeitamente. Muitas vezes a sua alma nega a verdade que o seu espírito coloca na sua frente, mas o seu espírito te conhece. Mas nós não recebemos o espírito do mundo, mas o Espírito Santo que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. O que é que nos é dado gratuitamente por Deus? A revelação sobre Ele. Aí papai se revela a Moisés e diz, ó, bote um véu. Tem lógica isso? Não tem, né? Então vamos lá. Nós recebemos o Espírito Santo para compreendermos, conhecermos Pai. Se a gente não tem o Espírito Santo atuando, a gente não conhece o papai. Meta isso na sua cabeça. E quando você está preso a uma lei, a um livro, a um templo, a idolatrando um pastor, que é o pastor, você não tem a atuação do Espírito Santo, se é que tem o Espírito Santo. Eu estou falando para você evangélico e você católico. Você cristão. Olha só. As quais esse conhecer, né? Também falamos não com palavra de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina. Comparando o quê? Coisas espirituais com as espirituais. Por isso que eu disse àquele grupo, vocês dizem que tudo é espiritual, e cadê o dom de vocês? Ao mesmo tempo que eles dizem que tudo já aconteceu no espiritual, eles renegam os dons? Loucos. Mas, verso 15, o que é, 14, perdão, ora, ele falou isso tudo, né? Esse texto é verdadeiro. Ora, o homem natural, ou seja, quem é o homem natural? Vocês evangélicos, que ou não têm o Espírito Santo, ou não são guiados por ele. Não compreende, e o pessoal do mundo, né? As coisas do Espírito de Deus. Porque eles parecem loucura. Parece loucura aos seus ouvidos eu dizer, a Bíblia não é a palavra de Deus. Vocês vão dizer que eu sou, além de louca, herege. Cuidado para não blasfemar contra o Espírito Santo, viu? Você pode me xingar à vontade, não tem problema não, mas não blasfeme não. Tenha cuidado. Xingue a mim, a minha pessoa. Mas não blasfeme, não faça asneira. Lhe parece loucura. E não pode entendê-las. Porque elas só se discernem, elas só são entendidas, compreendidas e abraçadas espiritualmente. Mas o que é espiritual? O homem que é espiritual, ou seja, o homem que tem e é guiado pelo Espírito Santo, porque o que tem também não é guiado, também não entende. Mas o que tem o Espírito Santo do Pai, o Filho, que é guiado e dirigido por ele, discerne bem tudo, conhece tudo do Pai, porque o Pai se revela. E ele de ninguém é discernido. Eu posso passar 3 dias falando para uma pessoa que não tem nada de Deus, que ela não vai entender uma palavra do que eu estou dizendo. Porque aí ele termina com uma coisa fantástica. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Alguém pôde instruir ao papai? Mas nós temos essa mente, a de Cristo, que ela não pode ser instruída, ela só instrui. Bom dia, irmão Rafa. Só instrui. Vocês estão aquém, anos-luz para trás. Então não existe essa coisa de colocar um véu para ocultar o resplendor do brilho do Espírito Santo em Moisés. Estou falando no livro, o nome que vocês conhecem, né? De fato, até nossos dias, quando Moisés é lido, o véu está sobre os seus corações. Contudo, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Vocês precisam nascer de novo. Vocês, evangélicos templários, emparedados, igrejados, dizimistas, precisam nascer de novo, se pertencerem ao papai. Caso contrário, vocês vão, vou ter uma triste notícia para vocês vão para um lugar quente,
sujo, fedorento, cheio de prisões. Se vocês pertencerem ao Pai, vão para esse lugar se não se converterem. E se não pertencerem ao Pai, essa palavra não é para quem não pertence. Então, antes de vocês compartilharem, viu, irmãos? É bom orar ao Pai, pedir ao Pai que dirija o seu compartilhamento, para que a gente não jogue pérolas aos porcos, né? Perca tempo. Aí ele diz no 17, o Senhor é o Espírito. Pronto. O nome do papai, Espírito Santo. É uma cegueira conveniente, né, irmã Zazá? Uma escolha de ser cego. Porque tem, por exemplo, claro que a profundidade dos ensinamentos que o Pai tem passado a esta igreja só vai ser dada àqueles que se juntarem a nós. Ponto. Porém, se você faz aí um passeio pela internet, você encontra centenas de depoimentos, de estudos sobre dízimo, que é uma mentira, e a não necessidade de ter que frequentar um templo, um lugar de destruição, que eles, usurpando indevidamente o nome de igreja, chama de igreja. Então, a questão de uma cegueira que é conveniente, não procura porque não quer. Ah, irmão, mas tem aquele senhorzinho, aquele irmãozinho, aquela irmãzinha bem idosa. Sim, ela não tem internet, não mexe internet. Não precisa ser idoso, não. Tem gente que tá mexendo. Tem gente que tá mexendo na internet direito. Não precisa ser idoso, não, viu? Se morde, o bicho cria vida. Mas vamos supor, não mexe na internet e tal. Mas o netinho mexe. O filho mexe. A nora mexe. A netinha mexe. Então você diz assim, meu filho, procura aí, por favor. Por favor. Vamos aí. O que estão falando aí sobre o dízimo? No instante ele acha. Então não querem. Não querem. Entende? Não querem. É conveniente. Conveniente servir. Desculpem. Vocês estão servindo ao diabo. Desculpa, mas é verdade. É forte, mas é verdade. Jesus Cristo não disse, não podeis servir a dois senhores, porque há de desagradar um e agradar ao outro, há de amar a um e odiar ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Quem é Mamon? Você não sabe quem é Mamon? Mamon é o demônio que rege a riqueza material, que traz a pessoa apegada a bens, desejos, ânsias e vontades do universo material. Mamon é o demônio que impede qualquer aproximação com o espiritual do Pai. Ah, mas eu fui curada lá. Ele cura também, o diabo. Ele bota a doença e ele cura. Para você ficar preso lá. É simples. Você quer crer? A minha frase é: se eu te falo a verdade e você não crê, a responsabilidade é sua. Se eu te falo mentiras e você crê, a responsabilidade é nossa. Escolha. Você tem uma escolha a ser feita. Olha, o tempo está acabando. Nunca estivemos tão próximo do fim de todas as coisas. E vocês brincando. Diz o Senhor é Espírito, e onde quer que o Espírito esteja, ali há liberdade. Só esse verso aqui já deveria ser o suficiente para vocês notarem que vocês são escravos do templo e do pastor. Por acaso, quando o pastor está falando lá, dando o showzinho dele, e você ouviu uma coisa que você não concordou, ou você achou estranho, você tem a liberdade de levantar a mão e fazer uma pergunta? Não tem. Não, é para não atrapalhar o culto, mas depois eu vou até o pastor e pergunto. Mentira, porque às vezes o pastor nem sabe quem você é. Você vai ter acesso a um pastor que está falando para 3 mil, 4 mil pessoas? Não vai. Você pode ter acesso a um pastor que está falando numa garagem de fundo de casa. E ele vai lhe ensinar errado.
Porque ele não tem o Espírito Santo a ensinar a ele. Ele está aprendendo ou de homens, ou do livro, ou do inimigo. Por isso que eu digo, se ele cobra dízimo, se ele mantém uma estrutura física, nem que seja de pau a pique, ele mente e rouba. Portanto, ele é um pecador. Você não pode ouvir de um pecador. Você tem que ouvir de um santo. Entenda isso. Se você não entender isso, você vai morrer dos seus pecados. Jesus disse aos fariseus: morrereis em vossos pecados se não crerdes quem eu sou. Eu creio em Jesus, sim. Você, templário, emparedado, você crê que Jesus é o Filho de Deus. Isso são verdades, mas são verdades que não mudam a sua vida. Porque você não tem um complemento. Domingo, irmãos, ó, show de bola, viu? Show de bola. São verdades que não mudam a sua história. Você saber que Jesus é o Filho de Deus. Ah, todo mundo sabe. A maior parte da humanidade sabe. E acredita. Até alguns cientistas já se renderam a isso. Agora, e o resto? Você não tem liberdade lá dentro para fazer nada. Se você expressar uma opinião muito diferente da do pastor, do que ele pregou, você vai ficar de castigo no banco como se você estivesse em um jardim de infância, pombas. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem entendem. Exatamente. Jesus falava por parábolas para aqueles que desejavam entender, buscassem nele entendimento. Porque o Espírito ainda não tinha sido ativado. Hoje nós buscamos no Espírito Santo, que é o próprio Espírito de Cristo. É do pastor. É do pastor de Deus. Quem lhe disse? Ele é mentiroso, já lhe disse. Se ele cobra dízimo. E se ele tem uma estrutura. Que pode ser de sopé, de barro, não interessa. Ele é mentiroso. Mentiroso é pecador. Você não pode ouvir de um pecador. Você tem que procurar um santo de Deus para lhe ensinar. Porque o santo, ele recebe do Espírito e tem o cuidado e a lucidez e o temor de passar exatamente aquilo que ele recebe. Nem a mais e nem a menos. Exatamente o que o Pai fala. Ah, o Pai falou, eu não entendi. Então eu, quando recebo, o Pai falou, eu não entendi. Pronto, eu vou, Pai, preciso de Ti, Senhor. Como sempre eu preciso de Ti, papai. Mas hoje eu preciso mais ainda. Toda vez que é visão, a minha oração é essa. Hoje eu preciso mais, Senhor. Porque, olha, Jesus, se o Senhor não me der, eu não vou conseguir. É muito difícil, irmãos. A mente humana, a inteligência humana por si só, não consegue discernir as coisas de Deus. Se o Espírito não ensinar o seu espírito, você vai boiar. E como você é um pastor, né? Tem um título, você não quer passar vergonha. Como mais muitos passam. Eu já vi pastor dizer que Satanás estuprou Eva. Davi, o pastor disse que Satanás estuprou Eva. Foi estupro. Primeiro estupro da história. Eu já ouvi dizer que a árvore da vida é o dízimo. Era o dízimo. Eu já ouvi um cabra receber a unção da vara de Arão. O cara tomou um banho de óleo lisa, porque ele não tinha dinheiro para tomar um banho de azeite de oliva, né? Porque azeite de oliva é caro. Por mais vagabundo que seja, é caro. Dizendo que ali ele estava recebendo. Eu já vi a unção dos pés. O pastor junta o pé dele com o pé do outro. É por isso que os desigrejados, nós somos desigrejados, glória a Deus, mas existe um grupo de desigrejados que, por ver tantos absurdos, tantas adulterações na prática do mover do espírito feito pelo sistema, principalmente do reteté, né? Abominam todas as práticas que vêm do mover do Espírito de Deus. Mas o Espírito de Deus, ele tem um mover. Eu não vou entrar tá bom, pai. Glória a Deus. Não vou entender, né? Mas
Então eu já vi todo tipo de coisa. Já vi pastor orando, tendo que passar a mão nos órgãos genitais das mulheres para trazer fertilidade. Já vi pastor trazer a unção do riso. Todo mundo assim, ele passava assim, fazia... Todo mundo começava... Mas todo mundo, inclusive ele. Já havia a unção do cachorro. Pessoas andando de... Esse mesmo pastor, Kenneth Hagin, esse mesmo pastor, um velho, que escreveu ao passado dele, à juventude, livros que tinham uma absoluta coerência com isso. Mas não sei o que é que deu nele. O velho ficou abrir porta pro diabo, só pode. Botar coleira nas pessoas e as pessoas andarem de quatro e latirem e dizer que isso é de Deus. Presenciei muita presepada de pastor onde eu frequentava. Política misturada com religião. Isso nem se fala, né, João Breno? Agora então, de uns anos pra cá, de Bolsonaro pra cá, né? Então, vocês não enxergam a mão do diabo nisso, não. Vocês não conseguem. Não conseguem. Sabe por quê? Porque vocês são homens e mulheres naturais. Não tem a guia e talvez nem tenham o próprio Espírito Santo. Porque nós temos liberdade, irmãos. Vocês não sabem, mas nas nossas reuniões, a gente praticamente obriga a perguntar, a interagir. Porque você só aprende se você tem suas dúvidas esclarecidas. Você só aprende se você pergunta. Todo mundo tem dúvidas, porque todo assunto novo traz dúvidas. Você sabe tudo? Quem não pergunta nunca nada, ou sabe tudo ou não sabe nada. Entendeu? Você não tem essa liberdade. Você não tem a liberdade dentro daquele lugar para o Espírito Santo te usar. Só que tem um detalhe. Quando o Espírito Santo quer usar, ele usa. Lá dentro mesmo. Por isso eu digo, vocês, desigrejados negacionistas, cuidado, para vocês não botarem todo mundo no mesmo pacote. O sistema evangélico, o cristianismo, o sistema evangélico, o sistema católico, catolicismo, é podre. Podre. Porém, lá dentro existem aqueles que pertencem a Deus, como nós um dia estivemos lá, e não podem ser tratados do mesmo jeito. Cuidado. Como vocês não têm discernimento espiritual de nada, não saia falando que aquilo não é, que aquilo é, porque você pode estar blasfemando contra Deus e nem sabe. Tá certo? Então lá, eu sempre, a prova disso, eu não acreditava nisso não, eu era igual a vocês. Eu negava um bocado de coisa. Não conhecia Deus direito, mas eu tinha o desejo de conhecer, essa é a diferença. Eu não conhecia. Eu me converti em 2008. 2008? 2008. 2008? 2006. Acho que foi 2008. E não conhecia a Deus direito, mas eu tinha um desejo em minha alma, meu espírito de conhecer. Hoje eu conheço. Então eu também generalizava muito, falava muito mal dos evangelhos. Muito mal. Era, sabe, fogo nos peteca. Era o slogan nosso. Tá errado. Deus me ensinou que não é assim. Porque lá dentro tem gente dele, tem filhos dele. Ele quer mostrar a verdade. Aí sabe onde foi que o pai testificou isso para mim? No dia que o senhorzinho lá, dentro dos Gideões, Assembleia de Deus, Gideões, levantou um senhor, pai do vice-presidente daquela bodega. Ele levantou e chegou para o presidente Reuel Bernardino, filho de Cezino Bernardino, falecido um ano atrás, e disse: homem, até quando mentirás? Eu nunca vou esquecer as palavras daquele senhor, do pai pela boca daquele senhor. Até quando enganarás? Tua capa vai cair. Caiu? Cadê Cezino Bernardino? Onde está Cezino? Gato comeu, gato comeu. E ninguém viu. Cadê Cezino? O último vídeo dele, ele foi pego bêbado, tomando cerveja com um monte de lata de cerveja em cima da mesa. Depois foi tentar, ainda falando bêbado. E depois que ele se tocou que estavam gravando, caiu na internet, ele tentou se justificar. Não tem não, já caiu.
Aí eu disse, poxa, o pai usou o homem de cabelo branco, o homem tem não sei quantos anos dentro da Assembleia. Mas ele, aquele senhor, pertence a Deus. Ele não conhece a verdade. Mas ele pertence e ama a Deus ao ponto de Deus usar a ele. Então eu estou falando para vocês que estão nessa condição, pertencem a Deus e podem ainda ser tocados pelo Espírito Santo, se transformarem em seres espirituais. E terminando o texto diz, mas todos nós, com a face descoberta, contemplamos como, por meio de um material espelhado, a glória do Senhor, conforme a sua imagem, estamos sendo transformados com glória crescente, na mesma imagem que vem do Senhor, que é o Espírito Santo. Glória a Deus. Parem de se destruir. Parem de plantar para vocês colheita de destruição, porque ela virá. Vocês, a maioria dos evangélicos brasileiros, estão doentes, desempregados. Eu nunca vou esquecer a cena que eu vi de uma mãe evangélica que foi ver o filho algemado dentro de um carro da polícia, porque ela não sabia que ele era um ladrão. A face daquela mulher foi de profunda decepção. Não sei se com o filho, não sei se com Deus, não sei se com... Eu não sei com o quê. Mas eu sei que naquela mente daquela mulher depois tiveram inúmeras dúvidas. E como é que ela vai saciar as suas dúvidas, se ela não tem a verdade? É assim mesmo, né, irmã? Não, não é assim mesmo, não. Não é assim mesmo, não. Tenha paciência. Se o filho dela escolheu não pertencer a Deus, tudo bem. Mas se ele escolheu, não poderia ser assim. Não poderia ser assim. Porque o pai, ele tem misericórdia sobre os seus filhos. Ele dá chance sobre chance. Tomara que essa prisão, que esse menino jovem, tomara primeiro que ele pertença a Deus. Segundo, que essa prisão sirva a ele de lição. O que eu acho difícil, que eu estou lembrando, o pai me faz lembrar que na matéria diz que ele já tinha passagem. E ela não sabia. Ou sabia e fingia que não via. Não sei. Eu sei que a condição espiritual das pessoas destrói outras vidas. Outras mortes, outras vidas. Bom, igrejado, evangélico, emparedado, dizimista, bibliólatra. Você escolhe. Papai, muito obrigado pela sua presença, pela sua palavra, pelo seu mover, pelo seu querer, pelo seu desejar. Sobre a vida dos seus filhos, sobre a vida daqueles também que se tornarão seus filhos. Faz, papai, que essa palavra chegue aos ouvidos de quem deve chegar. Para a tua glória, para a tua honra, no nome do Senhor Jesus. Amém.